Uma mera volta ao tempo não significa eliminar o fator tecnologia da vida dos nossos antepassados. A ciência, a engenharia, podem nos surpreender desde eras distantes. E estes artefatos criados há muitos anos, precisam ser estudados e pesquisados, principalmente se forem artefatos bastante incomuns. Mesmo assim, em alguns casos, é possível se encontrar com falta de respostas, independente de toda a árdua pesquisa realizada. É disso que trata este vídeo. Artefatos que encontraram formas de manter seus segredos, não importa o quanto eles foram estudados. Antes de seguirmos, apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos agora à nossa relação destes artefatos. Número 8. Lingas, Índia. O sítio de Sahasralinga, na Índia, é tão popular entre os fãs de ficção científica quanto entre os arqueólogos. Isso ocorre porque as inúmeras esculturas, nas impressionantes formações rochosas do local, se parecem muito com os famosos painéis de controle dos portais da série Stargate. Você encontrará as esculturas na cidade de Sirsi, em Karnataka, se quiser dar uma olhada nelas. São 1000 delicadas lingas, dedicadas ao deus hindu Shiva, e foram feitas nas rochas do leito e margens do rio Shaumala. Um detalhe interessante é que muitas das lingas apresentam uma escultura de Nandi, o touro, exatamente em sua frente. Supostamente as 1000 lingas foram ordenadas pelo governante Sadashivaraya, do reino de Vijayanagar. Curiosamente, não há sinais de marcas de ferramentas dentro, ou ao redor de qualquer uma das esculturas. É quase como se tivessem sido feitas com algum tipo de tecnologia avançada de lapidação de pedra, mas isso seria impossível. Tanto quanto sabemos, tal tecnologia não existia quando as pedras foram cortadas. E como poderiam atingir tal precisão, trabalhando nas águas do rio? Número 7. Bi, China. Cerca de 7.000 anos atrás, tornou-se habitual na China antiga, colocar grandes discos de pedra esculpida, feitos de jade, nos corpos de aristocratas falecidos no momento de seu enterro. Ninguém sabe por que os antigos chineses fizeram isso. Existem dezenas de materiais que os discos poderiam ter sido feitos como uma forma de homenagear o morto. Jade é uma das pedras mais difíceis que esses artesãos antigos poderiam possivelmente escolher trabalhar, e ainda assim eles fizeram. Deve ter tido algum tipo de significado especial, que foi perdido para nós. Os discos são propriamente conhecidos como Bi, e foram produzidos no período neolítico, particularmente na cultura Lianzhou. Eles foram encontrados nos túmulos de quase todos os membros nobres ou senhores da sociedade Lianzhou, e culturas posteriores como Shan, Zhou e Han, que arqueólogos conseguiram encontrar, geralmente posicionados no peito do falecido. A maioria deles traz inscrições que fazem referências repetidas ao céu. Os artesãos desta época nunca tiveram ferramentas de metal à disposição deles, então eles devem ter feito os discos através de polimento e brasagem, um processo que teria levado várias semanas por disco. Atualmente, 200 destes discos estão expostos em museu, mas ainda não se tem explicação a respeito de seu propósito. Número 6. Monólito de Houston, Grã-Bretanha. O nome e a localização do monólito mais alto da Grã-Bretanha são virtualmente desconhecidos daqueles que não vivem próximos a ele. Se encaixa neste público, e não tem ideia do que estamos falando, a resposta é o monólito de Houston, em Yorkshire do Leste. Fica no meio de um cemitério, e ultrapassa em altura tanto qualquer outro monumento no cemitério, quanto a igreja que fica ao lado. O monólito tem 7 metros de altura, e sua origem é incerta. A maioria dos historiadores acredita que ele foi erguido durante o final do Neolítico, ou no início da Idade do Bronze. A pedra não é realmente do local onde está posicionada. Foi levada para lá, e é originária dos pântanos de Yorkshire, a cerca de 65 km de distância. Como as pessoas da época poderiam ter sido capazes de cortar a pedra, e depois arrastá-la por 65 km, para então erguê-la no local, é um verdadeiro mistério. Os especialistas suspeitam que ali era um ponto focal para festivais pagãos e atividades religiosas. Embora haja alguma evidência de que uma vez houve uma cruz afixada no topo, os cristãos apenas tentaram reivindicar a pedra como sua,
uma vez que o cristianismo chegou ao país muito depois que o monólito já havia sido erguido. Quem quer que tenha cortado o monólito e o arrastado até o seu local, certamente possuía técnicas ou tecnologias à frente de seu tempo, e que ainda são desconhecidas para nós. Número 5. Pedras de campo magnético, Japão. Quando a NASA lançou a Pioneer 10, sonda interplanetária, em 1972, foi um grande momento para os cientistas. Pela primeira vez, o ser humano se estendeu para o espaço, para os planetas, em busca de compreensão. Para comemorar a ocasião, Frank Drake e Carl Sagan desenharam uma placa que foi anexada ao suporte de uma das antenas. A placa contém informações básicas sobre a raça humana. O design dessa placa é muito semelhante aos desenhos dessas pedras misteriosas, que foram descobertas fundidas em uma caverna no Japão, em 1992. Como a placa, a pedra parece ser gravada com um mapa básico do nosso sistema de energia solar, juntamente com representações de um homem e uma mulher. Você pode supor que alguém copiou o desenho da placa nas pedras, mas isso é impossível. As esculturas têm vários milhares de anos, para tornar as coisas ainda mais estranhas. As pedras aparentemente têm um forte e inexplicável campo magnético. É uma descoberta tão estranha, que a maioria dos arqueólogos e cientistas optam por fingir que não existe, ao invés de responder às perguntas de onde vieram e como. Será que uma espécie alienígena, viajantes no tempo, deixou isso para trás como uma piada? Número 4. Saquibé, Mesoamérica. Enquanto grande atenção é dada aos maiores monumentos maias da Mesoamérica, muito menos atenção é dada à antiga rede de estradas maias. As estradas são conhecidas como Saquibé ou Saquibé no singular. Elas estão excepcionalmente bem preservadas, mas atraíram muito pouca pesquisa arqueológica. Cada Saquibé consiste em um monte de calcário triturado e seixos, e geralmente são elevadas acima do resto do nível do solo. A mais larga delas tem 40 metros de largura, e pode chegar a 5 metros de altura. As estradas se estendem por centenas de quilômetros, entre todas as maiores cidades maias. A mais longa delas pode chegar a 300 quilômetros. Algumas delas são perfeitamente retas. Ainda mais retas do que estradas romanas, e isso quer dizer muito sobre o poder de construção dos maias. Nós as chamamos de estradas, porque esse é o nosso melhor palpite sobre sua função, mas não podemos ter certeza de como elas eram usadas. Acredita-se que os maias não chegaram a inventar a roda, então não é como se eles tivessem carroças ou carruagens para usar pelas estradas. E se elas foram projetadas apenas para caminhar, qual era o sentido de levá-las tão acima do solo? Número 3. Laje de Chandar, Rússia. Nossa próxima descoberta misteriosa pode ser chamada de Pedra de Chicá, mas também é conhecida como Laje de Chandar, e vem da região dos Montes Urais, na Rússia. Seja qual for o nome que você a chame, é considerada por alguns como um mapa antigo. As linhas na pedra foram interpretadas como córregos, rios e represas, ao redor dos Montes Urais, e sua superfície irregular seria uma representação precisa da superfície da região. Porém, há dois enormes problemas com esta teoria. A primeira é que um mapa de tal suposta precisão só poderia ser desenhado por alguém que pudesse ver a região de cima. A segunda é que as amostras retiradas de fósseis de conchas, dentro da rocha, sugerem que a Pedra de Chicá pode ter até 120 milhões de anos. Combine as duas coisas, e você pode ver por que tantos cientistas consideram isso como nada mais do que uma rocha, com algumas rachaduras e fissuras interessantes. No entanto, a teoria não pode ser descartada tão facilmente. Na superfície da laje há uma fina camada de porcelana de cálcio, que cobre as duas outras camadas internas, de dolomita e de obsídio. Essa constituição supostamente poderia indicar que grande laje teria origem artificial. Por este motivo, e devido à sua idade, foi apelidada de um mapa do Criador. Mas como isso seria possível? Nem aqueles que defendem a teoria têm uma resposta plausível. Número 2. Bloco de pedra como Favo, Grécia. Nem todo artefato desafiador ou misterioso é ignorado pela comunidade arqueológica. Alguns deles encontram seu caminho para os museus, mesmo que não se tenha certeza do que são.
Aqui está um desses objetos, atualmente exposto no Museu Arqueológico de Heraclião, em Creta. É um único bloco de pedra sólida, que foi esculpido por mãos antigas em uma forma que se assemelha a um favo de mel gigante. Olhe com atenção e verá que a superfície do favo de mel é coberta por pequenas formas tubulares. Alguns dos tubos são tão pequenos que eles são quase microscópicos. Ninguém sabe quantos anos esse artefato tem, ou para o que foi feito. Nada como isso já foi encontrado em qualquer outro lugar no mundo. Presumivelmente, tinha alguma prática ou propósito simbólico, mas é impossível até mesmo adivinhar o que esse propósito pode ser. Datar artefatos de pedra é extremamente difícil por causa da falta de materiais orgânicos, então nem sabemos quantos anos esse objeto tem. Poderia ser nada mais do que um objeto decorativo, feito por um artista para colocar em exibição em sua própria casa? Ou pode ser que tinha um significado, que está perdido em nossos olhos modernos? É impossível dizer. Número 1. Tumba projetada, China. Às vezes, os arqueólogos podem ficar totalmente perplexos, mesmo com algo tão simples quanto uma tumba. Como exemplo, aqui está uma tumba de tijolo e pedra, que foi encontrada no condado de Yuankou, na China, na província de Xangai, em junho de 2019. A análise da tumba sugere que ela foi feita em algum momento entre as dinastias Song e Jin, que é uma ampla faixa de datas, começando no ano 960 e terminando no ano 1234. É incomum que os especialistas não consigam chegar mais perto do que isso com a data, principalmente em um local tão elaborado e bem preservado. Foram encontradas tigelas de porcelana, potes e louças, e claro, restos humanos. Com base no estilo do design, que se parece com um cômodo da casa elaborada de alguém, e devido aos entalhes de um homem e uma mulher na parede norte, é provavelmente uma tumba projetada para um casal. Porém, foram encontrados restos mortais de 2 homens e uma criança, embora a tumba não mostre sinais de ter sido roubada, inundada ou danificada de outra forma. Às vezes é como se nossos ancestrais tivessem decidido pregar peças nos arqueólogos modernos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de tecnologias antigas perdidas que realmente existiram. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!